Redatora para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 9 dias do mês de novembro do ano 2011, na Sala das Sessões Plenárias de Valdo Suruagi, às 11h50, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente da Primeira Câmara do Tribunal de Contas, conselheiro Isnaldo Bulhões Barros, reuniram-se a senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque Freitas, o senhor conselheiro convocado Otávio Lessa de Geraldo Santos e o doutor representante do Ministério Público de Contas, Pedro Barbosa Neto. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Não houve matéria para a hora do expediente, passou-se à ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro presidente Isnaldo Bulhões Barros, processo TC 12.600/2008, 6971/2008, 8770/2008, entre outros, todos relacionados com aposentadorias, aprovados acordo do número 1206 a 1223/2011. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque Freitas, processo TC 7173/2010, prazo de 15 dias para justificativa e defesa ao gestor da Prefeitura Municipal de Cajueiro, ou prazo de 30 dias para efetuar pagamento da multa que lhe foi imposta por esta egrégia corte, a crédito do Funcontas, pelo não envio e intempestividade de documentação a este tribunal. Aprovado acordo, multa número 1.222/2011. Processo TC 16.175/2009, 14.851/2009, 10.309/2009, entre outros, todos relacionados com transferência para reserva remunerada de policiais militares. Aprovados acordo do número 1.225 a 1.235/2011. Processo TC 9559/2011, 11.842/2011, 12.233/2010, prazo de 15 dias para justificativa e defesa ou prazo de 30 dias para efetuar pagamento das multas que lhes foram impostas por esta egrégia corte aos gestores do Instituto de Previdência Municipal IPREV e das prefeituras municipais de Branquinha e de Anadia, respectivamente, a crédito do Funcontas pelo não envio e remessa intempestiva de documento a este tribunal. Acordam multa do número 1.236 a 1.238/2011. Processo TC 14.638/2007, 15.564/2008, 8.225/2008, entre outros, todos relacionados com transferências para reserva remunerada. Aprovados acordos do número 1.239 a 1.254/2011. Não havendo mais nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Isnaldo Bulhões Barros, encerrou a ordem do dia, facultando a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro convocado e ao doutor representante do Ministério Público de Contas na hora de explicações pessoais. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão da Primeira Câmara, convocando-os para a sessão ordinária da próxima quarta-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. Conselheira Maria Cleide. De acordo. Conselheiro Otávio. De acordo. Aprovada. Assina e depois a ordem do dia, não é isso? Agora passa a ordem do dia, não é isso? Aí depois que você assinar, todo mundo se passa a ordem do dia. Você faculta a palavra primeiro, quem não quiser. Passo a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro e ao representante do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso dela, passo a ordem do dia para relatar os seguintes processos. Os processos a seguir relatados encontram-se em seu procedimento amparados pelo caput e parágrafo único do artigo 80 do Regimento Interno deste Colégio Tribunal de Contas e no tocante ao aspecto material, com a convicção da regularidade dos atos de aposentadoria,
assim como albergado nas manifestações da Procuradoria Jurídica desta Egrégia Corte, e considerando a observância da legislação vigente pertinente à matéria sob análise, somos pelo registro dos atos relacionados adiante, destacando-se ainda que, após os devidos registros, ficam as ressalvas que a qualquer tempo poderão ser realizados outros procedimentos que julgarem indispensáveis. Por fim, encaminhamos à Corregedoria deste Tribunal cópia da relação de todos os processos relatados nesta oportunidade. Processo TC 5691 de 2008, interessada em Maria José da Paz. Processo TC 16551 de 2006, interessada Deusuíta da Conceição Santos Oliveira. Processo TC 373 de 2007, interessado Amabílio Lessa Coutinho. Processo TC 12114 de 2008, interessado Norberto Carvalho Rocha. Processo TC 6556 de 2007, interessado Edileuza Alves Lima. Processo TC 15348 de 2006, interessado Mauro Bernardo Serpa Maciel. Processo TC 9812 de 2008, interessado Isabel Solange Pereira. Interessada Isabel Solange Pereira. Processo TC 12170 de 2008, interessado José Leite da Silva. Processo TC 12118 2008, interessado Hélio de Almeida. Processo TC 14577, interessado Gilberto Ferreira da Silva. Aposentadoria proporcional. Processo TC 1883 de 2001, interessado Edinalva Araújo da Silva. Processo TC 05323 de 96, interessado Jani Franco Toledo. Processo TC 00405 de 95, interessado João Cardoso da Silva. Aposentadoria por tempo de serviço. Processo TC 0429249 de 87, interessada Valcira Barbosa Ribeiro. Aposentadorias voluntárias. Processo TC 14704 de 2008, interessado Closete Novaes Melo. Processo TC 515 de 2010, interessado Aliete de Oliveira Silva. Processo TC 02484 de 2006, interessado Maria José Lima. Processo TC 3834 de 2011, interessado Maria Bem-vinda de Souza Lessa. Processo TC 6140 de 2007, interessado Marinete Maria dos Santos. Processo TC 3835 de 2011, interessado Luiz Tenório Guimarães. Processo TC 6144 de 2007, interessado José Eudes Carvalho. Processo TC 12230 de 2007, interessado é Pedro Quessé Araújo. Processo TC 3607 de 2011, interessado Carmélia Maria de Vasconcelos Godoy Passos. Processo TC 9377 de 2011, interessada Carmélia Maria de Vasconcelos. Processo TC 3607 de 2011, interessada Carmélia Maria de Vasconcelos Godoy Passos. Processo TC 9377 de 2011, interessada José Roosevelt Azevedo de Albuquerque. Processo TC 3761 de 2011, interessado Aida Norberto Cardeal Tenório. Processo TC 8625 de 2011, interessada Carolina Aguiar da Silva. Processo TC 3901 de 2011, interessado João Bosco de Oliveira. Processo TC 1461 de 2011, interessado Denise Souza. Processo TC 7101 de 2011, interessada Quitéria Paz Ferro. Todos pelo registro. Em discussão, os processos relatados. Conselheira Maria Cleide. Acompanha a relatora. Conselheiro Otávio. Com a relatora. Aprovados. Não,
dá uma checada depois. É dada mesmo, viu? Mas depois Dá uma checada, como tu sabe que estão. Viu? Esses aqui a senhora vai ler, né? Processo TC 12.221 de 2010. Trata-se de processo referente ao não envio e remessa fora do prazo de documentos indispensáveis para a efetiva fiscalização do Tribunal de Contas em face da Prefeitura Municipal de Mar Vermelho, noticiando o feito que a senhora Quitéria Berto do Nascimento, gestora da Prefeitura supracitada, não enviou e outros enviados de forma intempestiva os seguintes documentos. Não enviados: balancete de dezembro de 2009, o balancete do Fundeb de dezembro de 2009, o balancete do Funprev dos meses de janeiro a setembro de 2010. Enviados fora do prazo: relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2009, relatório resumido do sexto bimestre de 2009, relatório resumido da execução orçamentária do primeiro ao sexto bimestre de 2010, relatório de gestão fiscal do primeiro e segundo semestre de 2010, balancete de assistência social dos meses de junho a dezembro de 2010, balancete do Fundeb dos meses de janeiro a maio de 2010, balancete do Fundeb dos meses de julho a dezembro de 2010, balancete da saúde dos meses de junho a outubro de 2010, balancete da saúde do mês de dezembro de 2010, balancete dos meses de junho a dezembro de 2010, balancete do Fundo de Previdência FAPEM referente aos meses de outubro e novembro de 2010. Nota-se, pois, que houve infringência ao calendário das obrigações dos gestores públicos perante o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em especial das obrigações municipais do Poder Executivo quando do não envio e da remessa intempestiva dos documentos acima referenciados, violando assim a Resolução Normativa número 002/2003, que dispõe sobre os documentos e prazos de remessa para este Tribunal. Considerando o não envio e a remessa intempestiva dos documentos relacionados anteriormente, considerando a violação acima referida, os ditames incertos na Resolução Normativa número 01/2003 e o disposto no artigo 80 do Regimento Interno desta Corte de Contas, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, acorda, com fulcro no inciso 2º do artigo 48 da Lei 5.604 de 94, inciso 2º do artigo 207 do Regimento Interno e a norma incerta no artigo 4º da Resolução Normativa 001/2003 deste Tribunal, a pela aplicação de multa à senhora Quitéria Berto do Nascimento, inscrita no CPF sob número 384-735-344-68, no valor de R$ 1.621, equivalente a 100 UPFAUs, de acordo com o estabelecido no artigo 1º da Resolução Normativa 001/2003. B. Cientificar o gestor do inteiro teor desta decisão para, se assim desejar, dentro do prazo máximo de 15 dias, contados a partir da publicação desta deliberação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, apresentar a justificativa defesa ou, no prazo de 30 dias, efetuar o pagamento da multa que lhe foi imposta por este egrégio tribunal, a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, o FUNCONTAS, conforme reza o inciso 2º do artigo 95 do Regimento Interno deste colendo tribunal. Retornem os autos ao gabinete desta relatora. Em discussão, o processo. Conselheira Maria Cleide. Relatora. Eu estou de acordo, eu só queria fazer uma observação para a gente, com relação a... Veja só, eu estou concordando até com a juntada de todas as irregularidades apresentadas para o gestor ter assim aplicado uma multa só. Por quê? Porque, no meu entendimento, a ideia da multa é no sentido de você corrigir uma situação. Não é para o cara ficar, é para o gestor ficar sendo multado. Então, os atrasos que nós tivemos através de, não importa o motivo, junção de processo que foi, eu acho mais do que justo juntar os processos e aplicar apenas uma multa. Por quê? Porque o gestor está tomando conhecimento, vamos dizer, agora, da falta daquilo, aquilo outro. Tá? Eu acho disso. Porque a gente está tendo vários procedimentos e eu sou a favor desse segundo procedimento. O procedimento de que até a gente corrigir a situação e a gente está com todo, vamos dizer assim, o andamento processual dentro do FUNCONTAS em dia, chegando, recebeu a listagem da diretoria, emitiu os processos, mandou para o relator, aí o relator traz, aí aplica a multa. Sim, aí aplicou o mês passado, aplicou esse mês. Aí está tudo dentro, aí ficaria um processo para cada um, porque o regestor tomou conhecimento, ele não corrigiu porque não quis. Como a gente está corrigindo e a falha não é do gestor, mas é uma questão dentro do tribunal, eu realmente sou a favor. Queria colocar isso nessa Câmara,
e vou colocar também na nossa Câmara, para que a gente tenha esse procedimento no sentido de a gente unificar as ações e a gente dar oportunidade ao gestor também dele não ser crucificado. Se você está informando existe uma falha, na verdade foi nossa, a gente não pode crucificar o cara. Então, estou colocando que essa é a proposta que eu vou ter na segunda turma, para que até a gente corrigir dentro daquela, inclusive, proposta Vossa Excelência com relação aos 45 dias. Foi Vossa Excelência que fez a... Isso. Pronto, dentro desses 45 dias a gente tem essa proposta, unificar, liberar todos os processos para que o gestor não seja penalizado a mais da coisa que não foi uma responsabilidade dele. É só essa observação, mas estou de acordo. Então fica todas as gestor, quer dizer, se tiver em atraso, nós tivermos no gabinete, vamos juntar e fazer uma para o gestor, até a gente corrigir dentro desses 45 dias que foi feito. Entendi. Na aprovação da resolução, da alteração, foi feito, a conselheira Rosa pediu para exatamente esse prazo para dar a corrigida no FUNCONT. É mais do que justo que os gestores tenham essa oportunidade. Temos muitas, né? Tem muito. Então, a gente pega para o gestor, como está fazendo, coloca as falhas todas para eles terem conhecimento e corrigir. Né? E não por, entendeu? Não fazer um para cada caso, que você estoura o cara. Não é essa a proposta. Agora, se daí para frente regularizou e ele continua, falta isso, aí é uma para cada um. E aí com a projeção da mínima até o máximo, porque ele não está tomando conhecimento do que o que realmente é exigido. Agora, acredito ser importante levar em consideração na fixação da multa a quantidade de irregularidades, né? Sim, não, ela relata todas elas e sai no Diário Oficial todas as irregularidades. Uma multa, no caso de 1.000. Não, mas eu digo o quantitativo da multa também, né? Eu acho que... Mas é justamente Exato. Mas a gente está dando, e a proposta dela, eu acho que primeiro foi aprovada em resolução o prazo de 45 dias para regularizar. Segundo, mais do que justo, a gente dá a oportunidade do cara de ele não ser penalizado com um valor tão grande e juntar todos os processos relatando tudo que foi de irregularidade por gestor, para que ele tome conhecimento e resolva o problema. Essa é a proposta. E lá, quando for da baixa, por exemplo, aplicou a multa, ela vai estar lá, eu estou vendo aqui o que a conselheira fez, está anexo ali, todos os outros processos que estão ali. Então, o FUNCONT, ele pagando a multa, ele vai dar baixa em todos aqueles que representam um só, o todo, não, entendeu? Claro. É perfeito, tá? Excelente. Aprovado. Processo TC 4700/2010. Trata-se de processo referente ao não envio e remessa fora do prazo de documentos indispensáveis para a efetiva fiscalização do Tribunal de Contas em face da Prefeitura Champreta, Alagoas, noticiando o feito que a senhora Rita Coimbra Cerqueira Tenório, gestora da Prefeitura supracitada, não enviou e outros enviados de forma intempestiva os seguintes documentos. Não enviados: o contrato firmado com a empresa Chucurus Comércio em Geral Limitada, balancetes dos meses de agosto e setembro de 2010, balancetes do Fundeb dos meses de janeiro, fevereiro, maio, junho, agosto e setembro de 2010, relatórios do Funprev dos meses de janeiro, fevereiro, maio, junho, agosto e setembro de 2010, relatórios de gestão fiscal do primeiro semestre de 2010 e o relatório resumido do segundo, terceiro e quarto bimestre de 2010, balancete referente ao mês de dezembro de 2010, contrato firmado com o senhor Denison da Costa Fonseca. Enviados fora do prazo: o balancete de dezembro de 2009, o balancete do Fundeb de dezembro de 2009, o balancete do Funprev de dezembro de 2009, relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2009, o relatório resumido do sexto bimestre de 2009, balancetes dos meses de janeiro, março, abril, maio e julho de 2010, balancetes do Fundeb dos meses de março, abril e julho a dezembro de 2010, balancetes do Funprev dos meses de março e abril de 2010, balancete de assistência social dos meses de agosto e outubro de 2010, balancete da saúde dos meses de agosto e dezembro de 2010, balancete da assistência social do mês de dezembro de 2010. Balanço geral do exercício 2010, relatório resumido da execução orçamentária do quarto, quinto e sexto bimestre de 2010, relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2010, balancete do mês de agosto a novembro de 2010. Nota-se, pois, que houve infringência ao calendário das obrigações dos gestores públicos perante o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em especial as obrigações municipais do Poder Executivo, quando do não envio e da remessa intempestiva dos documentos acima referenciados, violando assim a Resolução Normativa número 002/2003, que dispõe sobre os documentos e prazos de remessa para este tribunal. Considerando o não envio e a remessa intempestiva dos documentos relacionados anteriormente,
considerando a violação acima referida, os ditames incertos na Resolução Normativa número 01/2003 e o disposto no artigo 80 do Regimento Interno da Corte de Contas, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, acorda, com fulcro no inciso 2º do artigo 48 da Lei nº 5.604 de 94, inciso 2º do artigo 207 do Regimento Interno e a norma incerta no artigo 2º da Resolução Normativa número 001/2003 deste Tribunal, a. Pela aplicação de multa à senhora Rita Coimbra Cerqueira Tenório, inscrita no CPF sob número 314.411.904.06, no valor de R$ 1.621, equivalentes a 100 UPFAUs, de acordo com o estabelecido no artigo 1º da Resolução Normativa número 001/2003. B. Cientificar o gestor do inteiro teor desta decisão, para, se assim desejar, dentro do prazo máximo de 15 dias, contados a partir da publicação desta deliberação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, apresentar a justificativa defesa ou, no prazo de 30 dias, efetuar o pagamento da multa que lhe foi imposta por este egrégio tribunal, a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, o FUNCONTAS, conforme reza o inciso 2º do artigo 95 do Regimento Interno deste colendo tribunal. Retornem os autos ao gabinete desta relatora. Em discussão o processo. Não havendo discussão, passou a votação. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro Otávio. Aprovado. Processo TC 7369/2009. Trata-se de processo referente ao não envio e remessa fora do prazo de documentos indispensáveis para a efetiva fiscalização do Tribunal de Contas, em face da Companhia de Saneamento de Alagoas, Casal, noticiando o feito que o senhor Gessé Mota Carvalho Filho, gestor da companhia supracitada, não enviou e outros enviados de forma intempestiva os seguintes documentos. Não enviados: o balancete referente ao mês de julho a novembro de 2009, balancetes referentes ao mês de março a maio de 2010, balancete referente ao mês de julho de 2010, balancete referente ao mês de dezembro de 2010, enviados fora do prazo. O balancete referente ao mês de janeiro a março de 2009. Nota-se, pois, que houve infringência ao calendário das obrigações de gestores públicos perante o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em especial as obrigações municipais do Poder Executivo, quando não envio da remessa intempestiva dos documentos acima referenciados, violando assim a Resolução Normativa número 002/2003, que dispõe sobre os documentos e prazos de remessa para este Tribunal. Considerando o não envio e a remessa intempestiva dos documentos relacionados anteriormente, considerando a violação acima referida, os ditames incertos na Resolução Normativa número 01/2003 e o disposto no artigo 80 do Regimento Interno desta Corte de Contas, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, acorda, com fulcro no inciso 2º do artigo 48 da Lei 5.604 de 94, inciso 2º do artigo 207 do Regimento Interno e a norma incerta no artigo 4º da Resolução Normativa número 001/2003 deste Tribunal, a. Pela aplicação de multa ao senhor Gessé Mota Carvalho Filho, inscrito no CPF sob número 148.709.16568, no valor de R$ 1.621, equivalente a 100 UPFAUs, de acordo com o estabelecido no artigo 1º da Resolução Normativa número 001/2003. B. Cientificar o gestor do inteiro teor desta decisão, para, se assim desejar, dentro do prazo máximo de 15 dias, contados a partir da publicação desta deliberação do Diário Oficial do Estado de Alagoas, apresentar a justificativa defesa ou, no prazo de 30 dias, efetuar o pagamento da multa que lhe foi imposta por este egrégio tribunal, a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, do FUNCONTAS, como reza o inciso 2º do artigo 95 do Regimento Interno deste colendo tribunal. Retornem os autos ao gabinete desta relatora. Em discussão o processo. Não havendo discussão, passa a votação. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro Otávio. Com a relatora. Aprovado. Para relatar, a conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, senhor conselheiro, representante do Ministério Público Especial, eu tenho a relatar processos
que tratam sobre a aplicação de multa aos gestores em consequência do não envio, no prazo legal, a esta Corte de Contas de documentos considerados indispensáveis à efetiva fiscalização. Primeiro é o processo TC 6797/2011, ao senhor Antônio Lima Araújo, gestor da Prefeitura Municipal de Olho d'Água Grande. Deixou de enviar contratos com as empresas Cavalcante e Moura Engenharia Limitada e RJ Construções Limitada, publicados no Diário Oficial nos dias 5 e 24 de 11 de 2010. O segundo processo é o TC 7471/2011, multa ao senhor Alaí Correia de Amorim, gestor da Prefeitura Municipal de Itaquarana. É o contrato número 027/2010, celebrado com a empresa Nordeste Sul, publicado no Diário Oficial do Estado em 16 de 11 de 2010. Terceiro processo, TC 6944/2011, a multa ao senhor Aurélio Mouzar Rodrigues Brasileiro, gestor da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, SMTT. É o balancete do mês de março de 2011. Processo TC 6945/2011, multa ao senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima, gestor da Prefeitura Municipal de Quebrangulo. É o balancete do FUNPREV de março de 2011. Quinto processo TC 4033/2011, multa ao senhor Telmo Pereira de Lira, gestor da Câmara Municipal de Feira Grande. Deixa eu enviar balancete referente ao mês de dezembro de 2010. Processo TC 5229/2011, multa ao senhor Paulo Jorge Queiroz da Silva, gestor do Departamento de Água e Esgoto de Cururipe, referente ao balancete do mês de dezembro de 2010. Processo TC 6791/2011, multa ao senhor Marcos Antônio Cavalcante Vital, gestor do Departamento de Estradas e Rodagem, DR, Alagoas. Foi a aposentadoria de Edinaldo Tojal Barbosa, publicado no Diário Oficial do Estado em 7 de 2 de 2011. Processo TC 7559/2011, multa ao senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira, gestor da Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela. Deixou de enviar o termo aditivo ao contrato celebrado com a empresa Coutrinho Engenharia Limitada e o termo de distrato celebrado com a empresa construtora Suael Limitada, publicados no Diário Oficial do Estado nos dias 23 de 11 de 2010 e 26 de 11 de 2010. E, por último, o processo TC 5710/2011, multa ao senhor Dário César Barros Cavalcante, gestor da Polícia Militar do Estado de Alagoas. São as reservas remuneradas de Roberto Rodrigues da Silva, Ivanildo Nascimento de Melo e Edivaldo Francisco da Silva. Todos publicados no Diário Oficial do dia 28 de 1 de 2011. Considerando a infringência às normas contidas na Resolução Normativa 02 de 2003, bem como ao regimento interno desta Corte de Contas, entendemos que os gestores citados nos autos descumpriram a legislação vigente. Diante do exposto, acorda a Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas, a primeira Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fruto no artigo 46 e seguintes, e ainda em conformidade com o que dispõe a Lei Estadual 6.350, de 3 de janeiro de 2003, e nas formas disciplinadas no regimento interno da Resolução Normativa 001/2003 desta Corte de Contas, pela aplicação de multa aos gestores acima mencionados no valor de R$ 810,50, equivalente a 50 FAUs, de acordo com o estabelecido no artigo 1º da Resolução Normativa 001 de 2003 e Resolução Normativa 002 de 2003, cientificar os gestores do inteiro teor desta decisão para proceder no prazo máximo de 15 dias, contados a partir da publicação desta deliberação do Diário Oficial do Estado de Alagoas, apresentar justificativa defesa no prazo de 30 dias, efetuar o pagamento da multa que lhe foi imposta por este egrégio Tribunal de Contas. Acréscimo do FUNCONTAS especial. Acréscimo do FUNCONTAS. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Não havendo discussão, passo à votação. Conselheiro Otávio. Com relatora. Acompanho a relatora. Aprovados.
agora relatar alguns contratos. Primeiro é o processo TC 13.436 de 2005. É o contrato 020-2005, celebrado entre a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, SMTT, e a FA Almeida Rocha Locadora Almeida Locadora de Veículos. O objeto, a alocação de 2 veículos tipo caminhoneta, movida a gasolina e GNV, equipadas com plataformas elevatórias, para serviços de manutenção e implantação de sinalizações semafóricas e verticais em Maceió. O valor, R$ 46.800. O prazo, 12 meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial do município. A modalidade da licitação foi convite 003/2005, com fruto na Lei Federal 8666 de 93. O segundo processo é o TC 4434/2005. É um contrato 03/2005, celebrado entre a Superintendência Municipal de Obras e Urbanização, SOMURB, e a Via Veículos Limitada. O objeto, alocação de 3 veículos VW tipo Kombi, motor 1.6, com capacidade para 9 passageiros. O valor, R$ 7.800. O prazo de 60 dias, contado a partir da data da ordem de serviço. A modalidade da licitação foi a dispensa de licitação. O terceiro processo TC é um convênio TC 9044 de 2008. É um convênio 022 de 2008, celebrado entre a Companhia Energética de Alagoas, CEAL, e a Prefeitura Municipal. O objeto, o estabelecimento de cooperação mútua entre a Companhia Energética de Alagoas, CEAL, e a Prefeitura Municipal de Maceió, visando a cessão da servidora da CEAL, a senhora Luísa Maria Araújo Lemos Lessa, o prazo de 1 ano, contado a partir de sua publicação no Diário Oficial do município. O quarto processo é o TC 9904 de 2006, o convênio número 020 de 2006, celebrado entre o município de Maceió com a interveniência da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação Comunitária das Donas de Casa da Champreta e de Bebedouro. Da Chã de Bebedouro. O objeto é o desenvolvimento de ações de assistência social a 70 pessoas idosas que se encontram em situação de risco pessoal ou social, voltadas à socialização das mesmas, através do Programa de Atendimento da Pessoa Idosa. O valor, R$ 9.080,40. R$ 9.080,40. O prazo, até o dia 28 de 2 de 2007, contado a partir da data de sua assinatura. E, por último, é o processo TC 10.132, de 2009, é o convênio 014 de 2009, celebrado entre a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, e a União de Faculdade de Alagoas, a Unifal. O objeto, a concessão de oportunidades de estágio de complementação de ensino e aprendizagem a estudantes regularmente matriculados com frequência efetiva em cursos universitários, representado por atividade participativa em situações reais de vida e de trabalho, proporcionadoras de treinamento prático e de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano. As despesas correrão à conta de dotação orçamentária descrita na cláusula 6ª. O prazo de 2 anos, contados a partir da data de publicação no seu Extrato Diário Oficial do Estado. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas opinaram favoravelmente pela anotação dos contratos e convênios sob apreciação. Diante do exposto, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, resolve anotar os presentes contratos e convênios na forma para fins de direito. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Não havendo discussão, passo à votação. Conselheiro Otávio. Com a relatora. Acompanha a relatora. Aprovados. É só, senhor presidente.
Não havendo mais processos a serem relatados, passo a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro e ao representante do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, declaro encerrada a presente sessão, enquanto convoco a senhora conselheira e o senhor conselheiro e o membro do Ministério Público para a próxima sessão ordinária da próxima quarta-feira. Está encerrada em nome de Deus a sessão.